Olha só, agora a gente vai olhar então o caminho de volta, né? Então o caminho de volta vai originar a partir de onde? Do menu. O menu está lá no meu aplicação exemplo 1.java, certo? O menu é uma opção, né? Caso 2, eu vou listar todos. E olha aqui que eu poderia ter outros métodos, né? Listar a partir de um filtro. Então eu tenho a opção que é listar com idade entre tanto e tanto, por exemplo. Aí eu teria outros filtros. Eu vou solicitar algumas atividades em cima desse modelo. Então, primeira coisa é vocês conseguirem fazer esse modelo rodar. Ponto 1. Aí a gente vai dar algumas atividades em cima desse modelo. Eu quero que você adicione uma listagem a partir de um filtro. Como é que você vai fazer isso? A gente vai discutir na teoria e vamos fazer isso na prática. Tá bom? Então vamos lá. O listar seria a opção 2. Opção 2, novamente, é um método da classe tela. Certo? Como eu já tenho o objeto dela, eu posso chamar esse método, uma vez que o método não é estático. Então eu necessito de um objeto para acionar um método dessa classe. Vou lá na classe tela ver esse método listar. Então vou fechar aqui o método cadastrar e vamos abrir o método listar. Tinha um breakpoint aqui, vamos tirar ele para a gente dar uma olhada. Primeira coisa que eu fiz aqui foi um list aluno. Eu sei que algumas pessoas vão assustar com isso aqui, mas não preocupa não, depois eu explico isso em detalhes. O que é um list? O list é uma lista. Todo mundo entendeu? Uma lista, na verdade, gente, a gente pode fazer uma analogia aí. Pensa em um vetor que ele pode crescer ou reduzir de tamanho dinamicamente à medida que é necessitado. Então vamos supor, ele é um vetor que não tem posição nenhuma. Se eu insiro um elemento nele, ele passa a ser um vetor com uma posição. Se eu insiro 2 elementos, ele passa a ser um vetor com 2 posições. Se eu removo um desses dois, ele volta a ser um vetor com uma posição só. Então imagina um vetor que trabalha com a gestão de memória de maneira mais eficiente. Outro detalhe importante é que o vetor ele é armazenado na memória de maneira contígua. O que é isso? Ele não pode estar fragmentado na memória. O vetor é alocado na memória com as posições contíguas. Então eu tenho que ter aquele espaço de memória, uma posição do lado da outra, liberado. A lista não. Eu tenho um elemento aqui, eu posso ter o outro elemento em outra posição da memória. E a estrutura de dados, que é a lista, faz o controle dessa referência de um elemento para o outro, de um elemento para o outro, de um elemento para o outro. O Hugo não pode perguntar isso, porque semestre passado ele cansou de ver estrutura de dados, né, na disciplina e aprendeu a estrutura de dados. Internamente usa uma estrutura de controle. Né? Quando a gente implementa isso em C, por exemplo, a gente vai implementar através da utilização de ponteiros. No caso do Java, a gente pode implementar essa estrutura de dado no dedo? Pode, mas não precisa, porque o framework já me oferece essa estrutura pronta. Certo? Então, show de bola. A gente vai só fazer uso dela. Então, quando eu faço aqui um list aluno, o que eu estou tendo? Eu vou ter uma lista de elementos do tipo aluno. Analogamente, eu posso pensar que eu vou ter um vetor de alunos. Por quê? No meu arquivo pode ter mais de um registro. Só que as outras camadas, elas vão entender, na verdade, o quê? Objetos, ou coleção de objetos. Isso aqui é uma coleção de objetos. O pessoal coleciona alguma coisa, eu coleciono figurinha, eu coleciono jogo também, de videogame, às vezes eu nem jogo, mas eu gosto de colecionar, sabe? Cada um tem seu problema, né? Mas aqui é uma coleção de alunos, certo? Eu tenho que instanciar. Então vamos aos poucos aqui. Mas eu não instancio quantos elementos ela vai ter. Eu só crio a referência ali, eu crio o objeto que me permite acionar os métodos da lista, que são adicionar, remover, ver o número de elementos que contém a lista, métodos assim. E aí esses métodos geralmente têm a sintaxe em inglês, né? Add, né? E aí vai. Bom, vamos lá. O que eu faço aqui, ó? Primeira coisa, se eu vou listar, eu tenho que passar pelas camadas. E agora vocês vão ver um negócio que parece estranho. Por quê? Para de conversar e presta atenção. Olha o saco de roupa suja para trazer para as lavadeiras. O que vai acontecer? Depois não entende, pergunta. Que está conversando. Pode perguntar. Essa gravação dessa lista, como é que ela funciona? Não, eu não estou gravando a lista. Eu tenho um conjunto de registros que está no arquivo. Quando eu for fazer a consulta, eu vou ler esse arquivo, vou montar a lista e vou entregar essa lista para as outras camadas até chegar na camada de apresentação, porque é ela que tem a responsabilidade de exibir essa lista.
Então não é a gravação da lista, eu gravo um por um. Eu gravo registro aluno por aluno. Cada aluno vai ocupar uma linha lá no meu arquivo. Né? Isso ela retorna na forma que você pediu? Tipo assim, Eu vou mostrar como é que ela retorna. Vou mostrar aqui. Essa aqui vai ser da forma que está gravado no arquivo. Não é ordenado, nada disso. Mas nós podemos fazer trabalho de ordenação, coisas nesse sentido, tá? Para apresentar com outros filtros. Vamos lá. Então, olha só, a primeira coisa é, eu estou trabalhando com modelo de camadas, um MVC. Mesmo que, numa determinada situação, eu não tenha regra de negócio nenhum, o objeto vai passar pela camada de negócio. Eu não posso furar, fazer exceção. Ah, esse aqui, como não tem nada de regra de negócio, eu não preciso fazer o método. Não, eu vou fazer. Vocês vão ver aqui que a camada de negócio não vai fazer nada. Ela vai receber um parâmetro, vai criar um objeto de outro e passar o parâmetro para frente. Efetivamente, ela não vai fazer nada. Mas eu não vou furar a minha estrutura, o meu modelo arquitetural. Certo? Por quê, professor? Se você não concorda agora, faça por obrigação, porque eu vou cobrar se não tiver na atividade que você vai me entregar. Mas acredite em mim, isso vai ser importante no futuro. Hoje não tem, amanhã você tem que adicionar uma regra de negócio ali, você está com o seu código todo furado, você vai ter que fazer edição em vários pontos, o que vai atrapalhar a manutenção. Né? Reduz aí a manutenabilidade do seu código. Isso não é legal. Beleza. Então eu vou criar um objeto e vou chamar um método, chama lista alunos. E estou esperando que ele me retorne o quê? Um list de alunos. Está vendo que eu criei um list de alunos chamado lista alunos? Eu estou falando que essa variável lista alunos vai receber o retorno desse método. Depois que eu receber o retorno desse método, olha só, o que eu tenho aqui é o que a gente, como o próprio comentário diz, ó, percorrendo a lista de alunos. Pô, professor, mas esse for é meio confuso. O que eu estou fazendo aqui é percorrendo enquanto existem elementos ali. Eu poderia verificar a quantidade de elementos da lista, fazer um for convencional. Mas eu queria mostrar um exemplo. Esse aqui é a ideia de um for para cada elemento da lista. Ele faz exatamente para o número de elementos que tem na lista. Depois vocês param para olhar a sintaxe dele com mais carinho, copia lá, né, para fazer o seu exemplo rodar, e depois a gente discute ele com mais carinho, se vocês quiserem. Mas basicamente, dá para usar um for convencional. Só queria mostrar uma forma um pouco diferente de fazer isso em Java. Que ele tem alguns elementos que eu tenho, que eu aproveito. Na verdade, eu trabalho dentro do for com objeto por objeto dessa coleção. E aí eu dou um system.out.println em um único atributo. Então, na hora de exibir, eu só vou exibir a lista de nomes. Poderia exibir o nome e o telefone? Poderia. Eu poderia ter um método listar, que lista só o nome. Um outro listar tudo, que lista nome, telefone, RA e idade. Eu posso ter várias formas de listagem. Agora, o método DAO lá vai sempre recuperar o objeto cheio. Eu vou trazer a coleção de objetos. Como que eu vou exibir eles é o detalhe. Aqui os objetos estão completos. Eu só estou listando o nome. Mas o objeto veio completo. A camada de apresentação... Mostra tudo. Então, a camada de apresentação que optou por só exibir... A camada de apresentação que optou por só exibir... Aqui, ó, tem todos os valores que são públicos lá. Na camada de apresentação que eu optei por só exibir o nome. Certo? Tá. Bom, beleza. Esse aqui é o for que vai percorrer. Mas o problema aqui não está nesse for. O problema aqui tá nesse método aqui que vai buscar. Então vamos lá agora lá na classe NE e ver como é que é esse método NE. Na classe NE, eu tenho o método listar. Ó, ele retorna um list de alunos, certo? Vamos olhar o código dele. O que ele faz? Só passa a bola pro DAO. Ele não executa regra de negócio nenhuma. Então o que ele faz é criar um objeto DAO e chamar um método do DAO. E o retorno desse método, ele já retorna. Esse método tem um retorno. Ele pega esse retorno e já retorna esse retorno. Então ele não faz nada, professor. Faz só meio de campo. Nessa situação aqui só. Mas é importante não furar o modelo arquitetural. Vamos lá no método lista alunos, dentro do DAO agora. Calma aí que eu vou mostrar o método, depois eu volto. Lá no aluno, eu tenho o método listar. Vamos lá nele. É porque o método listar é mais complicado do que o NE. Por isso que eu quero mostrar ele primeiro. Primeira coisa que eu faço, o colega perguntou aí, eu tenho que instanciar a lista? Tenho. Aqui, ó. O método listar é o que vai criar a lista mesmo. Com base em quê? Nas informações que estão no meu arquivo TXT. É aqui que eu crio a lista. Então a primeira coisa que eu faço é instanciar a lista aluno. Dentro do método listar,
que está dentro da classe DAO. Certo? O que eu faço? Crio uma variável que pode receber um objeto aluno. Não quer dizer que essa variável tem um objeto não, né? Pode receber um objeto. Beleza. Tem um bloco try-catch, como no caso do gravar, tem alguns métodos aqui que se eles não aparecerem dentro do método try-catch, o Java não deixa eu compilar. Certo? Aí eu faço o quê? Ó, dou um arc new file. Então aqui eu estou abrindo um arquivo. No modo header. Certo? Eu tenho o buffer, como no outro caso. Então eu leio do disco e carrego na memória. Leio do disco e carrego na memória. Isso aqui também é para otimizar acesso a disco. Às vezes ele carrega mais informação na memória do que eu necessariamente estou manipulando. Ele tenta já prever, né, o próximo dado que eu vou acessar. Assim ele tem mais informação na memória. Quando eu vou acessar o dado de maneira sequencial, que é algo mais previsível, ele já tem alguns blocos na memória. Quando acaba a informação na memória, aí ele vai de novo no disco, carrega mais informação para o buffer e me permite manipular. O que eu fiz aqui? Ó? Enquanto houver mais linhas. Então, enquanto eu conseguir, enquanto ainda tem conteúdo lá, é o que esse while está fazendo aqui. Quando tem conteúdo, eu crio uma variável string e dou um readline, ou seja, leio a linha. Quando isso executar pela primeira vez, vai ler qual linha? A primeira linha. Sendo que a primeira linha é um registro com as informações separadas por ponto e vírgula. Pego aquela variável que eu criei aqui em cima e instancio um objeto para ela. Então eu criei um objeto aluno, concordam? Beleza. Aí eu vou e faço o seguinte, crio um vetor de string. Então o que é um vetor de string? É um vetor em que cada posição eu tenho uma string. E a string é um vetor char, não é? Como se fosse um vetor de vetores. O Java, ele, na verdade, não é que eu crio. Eu defino uma variável que pode receber isso. E a linha, gente, a linha é uma variável de que tipo? A linha é uma variável de que tipo? String. String em Java, na verdade, é uma classe. Porque, olha só, split é um método dessa classe. O que o método split faz? Me retorna um vetor de strings com os campos separados por ponto e vírgula. Então ele lê a linha, aí ele já pega valor, 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 aonde tem um ponto e vírgula. Então ele separa pelo caractere que eu defini ali no parâmetro. E ele me retorna, então, um vetor de strings. Cada posição naquele vetor vai ser um dos campos. Então a posição 0 é o primeiro campo que aparece. Depois ponto e vírgula, posição 1. Ponto e vírgula, posição 2. Ponto e vírgula, posição 3. Como eu sei que são 4 campos, eu já manipulei aqui os 4 campos preenchendo o objeto aluno. Então agora eu estou preenchendo o objeto não com informações que o usuário digitou, e sim com informações que ele está lendo do arquivo. Eu estou lendo o arquivo, montando o objeto com as informações que eu li da primeira linha, não é isso? Eu pego esse objeto agora... Ah, aqui tem um detalhe importante, é que o campo, que é a idade, no arquivo está armazenado como texto, como string. Eu converto ele de novo para inteiro para pôr no objeto. Quem resolve esse serviço sujo aí é, no caso, a camada de persistência, os métodos de gravação e leitura lá na camada de persistência. Beleza. Leio a idade. Aí eu pego o list alunos, que na verdade é um objeto. De que classe? Daquela classe array, lá em cima, ó. Array list, não é? Não deu new? Então é uma classe, eu instanciei um objeto, não é isso? E esse objeto, ele possui métodos, dentre os quais tem o método add, que é para adicionar um elemento na lista. Então eu adicionei esse objeto aluno. Aqui, ó, é justamente quem? Esse fecha-chave aqui, ó, é a chave do while. Eu vou lá em cima de novo. Se eu tiver algo a fazer ainda, vou ler uma nova linha e vou instanciar outro objeto. Ué, Roberto, mas espera aí. Você deu um novo comando new para a mesma variável. Só que aquele objeto que eu tinha nessa variável, eu já coloquei ele no list. Agora eu não preciso criar outra variável para isso. Eu instancio outro objeto. Então, a referência, ele apontava para uma área de memória. O objeto alu. Agora ele está apontando para uma nova área de memória que não tem valor nenhum. Que aquela outra área já está guardada lá dentro da minha lista. Eu vou instanciando outros, preenchendo e montando a minha coleção. Quando eu termino de ler o arquivo, eu posso ter lá 2, 3, 4, 1000 objetos do tipo aluno dentro da minha lista alunos. O que eu faço com ela? Retorno essa lista. A camada DAO retorna essa lista para quem? A camada DAO retorna essa lista para quem? Não fica olhando na tela não, olha ali.
A camada DAO retorna a lista para quem? Primeiro para o NE. Porque quem chamou ele foi o NE aqui, ó. Quem instanciou o objeto DAO e chamou o método do DAO foi a classe NE. Retorna para ela. Só que eu peguei esse retorno e o que eu fiz com ele? Retornei. Agora para quem? Para a camada de apresentação. Que por sua vez pega isso aqui na lista e faz um for para exibir só o nome. Percorre a coleção de objetos para exibir os nomes. Tá? Então ele é um exemplo bobo porque é um cadastro e listagem de alunos. Mas ele fica um pouco confuso porque eu estou mostrando um modelo arquitetural. Certo? Agora, OO só faz sentido se eu tenho um contexto de aplicação. Então, para a gente começar a pegar aqueles conceitos que a gente viu na disciplina, que eu falei já, né? De herança, né? O próprio encapsulamento, que a gente está começando a já ver um exemplo mais palpável. E aí a gente vai trabalhar com interface, polimorfismo, e a gente vai conseguir, num exemplo de contexto de aplicação, ver isso. Tá? Com aplicação que verifica a média de vacas pretas e vacas malhadas, você não vai ver aplicação de OO, você não vai ver benefício da utilização do paradigma de orientação por objetos. Você tem que pensar num contexto de aplicação, de conexão com o banco de dados. Então a gente está fazendo aqui uma versão embrionária para a gente depois colocar conexão com banco, interface gráfica, tratamento de exceção e empregando os outros conceitos teóricos num exemplo prático, certo? Então o que eu quero? Vocês deem uma olhada no vídeo e que a partir do vídeo vocês